E aí o que a gente tem, o Ronaldo Giovanelli, que é o nosso comentarista da TV Bandeirantes, esteve no jogo ontem da Copinha, ele foi chefe de delegação do time Sub-20. E ele esteve com o Augusto Melo, que conversou com o Ronaldo, e segundo o que o Ronaldo disse foi, conversei com o Augusto disse que quer o jogador aqui no Brasil, que vai fazer uma proposta, que em tese não teria feito essa proposta ainda, então essa questão do salário de 4 milhões que foi falado no Donos da Bola, o Ronaldo até falou que não existe esse número, porque o Augusto ainda vai fazer uma proposta, mas o que o Ronaldo disse que o Ronaldo disse que o Augusto disse, vou fazer uma proposta sim pelo Pogba e quero o Pogba atuando no Brasil. Ele que não atua desde setembro de 2023, teve a questão do doping, pegou 4 anos de gancho, a pena foi reduzida para 18 meses. Agora em janeiro ele já está liberado para poder voltar a treinar, algo que ele estava impedido, treinar num clube de futebol, então pode ser aqui no CT Joaquim Grava, e a partir de março liberado para jogar. Mas aí quase 2 anos sem entrar em campo, precisa ver se realmente o Corinthians contratar, quanto tempo esse jogador estaria apto fisicamente para poder ajudar o Corinthians na temporada de 2025, professor. Valeu, Vagnão. Muito obrigado. Qualquer novidade, você chama a gente aqui, continua acompanhando o dia a dia do Corinthians, tá bom? Muito obrigado. Valeu. Tá certo. Olha, e chega a informação que a patrocinadora do Corinthians, que está com um problema na Receita Federal, não conseguiu, né? Pediu para ter essa autorização de funcionamento nacional, até esse momento isso não conseguiu. Bom, e é importante que o Wagner trouxe, que o Ronaldo conversou com o presidente do Corinthians, onde disse que a proposta vai ser feita, então que disse que Quesada bate, porque ele está dizendo que o Corinthians não desistiu, está afim de ir para cima, está afim de contratar o jogador, com uma parceria, não sei se é o atual parceiro, o mesmo que trouxe o Depay, ou seria um novo patrocinador. Enfim, é um cara que, se vier, com certeza vai agitar o mercado brasileiro. É bom jogador, apesar do tempo parado, ele joga fácil aqui no Brasil. Na vida dele, é 446 jogos, 77 gols, 79 assistências, 13 títulos, campeão do mundo, Liga Europa, enfim. 1 ano, 3 meses, 14 dias sem jogar. Pelo currículo, joga em qualquer time aqui do Brasil. E agora essa negociação aí que agitou, né, o mercado, e inclusive tem a confirmação do presidente que vai fazer a proposta, ainda não foi feita. Acho que é a primeira vez que o Augusto fala sobre isso, né? Sim, está passando da intenção, né, o desejo, para uma coisa mais clara, está tomando forma a intenção da contratação do Pogba. Se o Augusto disse para o Ronaldo que ele já está tentando aí criar uma proposta, né? Fazendo contas, né, Fernandinho? Porque não deve ser fácil, né? Na situação do Corinthians, você buscar e fazer uma contratação para um jogador como o Pogba, né? Mas os títulos, né? Os números dele são impressionantes, né? Um jogador campeão do mundo, está suspenso aí, parado. Mas a gente tem visto que ele tem treinado, embora o Wagner trouxe informação que só esse mês ele pode treinar aí num clube, né, profissional, mas vai estar apto para jogar a partir de março, se eu não me engano. 11 de março. Está liberado, né? Então seria uma ótima contratação. Agora, essa engenharia financeira, né, que deve dar um trabalho para o Augusto aí para definir como vai pagar, quem vai pagar, de que forma, qual é a parte do Corinthians, porque a gente sabe, já tem o Memphis aí por 3 milhões nesse modelo aí de contratação, e agora resta saber como ele vai fazer também para trazer mais essa estrela do futebol mundial para jogar também no Corinthians, já que ele disse que vai fazer essa proposta. Fernandinho, o Bruno, lá, desculpa, Nicola, lá em Portugal, disse que não tem nenhuma informação, não sabe nem onde está o homem. O Pogba passou boa parte desse período suspenso nos Estados Unidos. Até por isso a aposta da imprensa italiana, que cobre a Juventus, é de que ele se acertaria com algum time na Major League Soccer, por ter se identificado com a cultura americana, por estar sempre assistindo a jogos de NBA, entre outras coisas. O Augusto é um vendedor de ilusões. O Augusto é alguém que, se você perguntar, ele sempre vai te trazer notícias positivas, mesmo no pior momento possível. E eu acho que é importante a gente trazer sempre o outro lado. Hoje o Corinthians tem enormes preocupações em relação a Esportes da Sorte, porque a Esportes da Sorte, a patrocinadora responsável pelo pagamento de 103 milhões de reais por ano, nesse valor estão incluídos os 2 milhões e 100 mil reais por mês do Memphis Depay, ela não conseguiu autorização para atuar no Brasil. Ela, na temporada passada, se acertou com a Loterge, que é a Loteria do Estado do Rio de Janeiro, para o pagamento de 5 milhões de reais e conseguiu essa licença. Quando, na verdade, todas as outras casas conseguiram a licença via governo federal, cujo valor era de 30 milhões de reais. A outorga. O que o STF, o Superior Tribunal Federal, decidiu no início desse ano? As licenças concedidas pela Loterge não têm valor nacional. O ministro André Mendonça, na semana passada, deu uma
ele deu uma liminar que ela tem prazo de vencimento hoje ou amanhã. 5 dias, né? É sexta-feira. Sexta, então ela vai terminar em breve. Amanhã. O problema, cara, é que um outro ministro do STF, o Luiz Fux, acha que pode ter essa licença local, estadual, que ela tem validade nacional. Aí se criou uma loucura. Vai para o plenário, provavelmente, do STF, para resolver lá no plenário, mas isso leva tempo. O STF está em férias, está em recesso. Isso leva bastante tempo. Agora, a pergunta que eu faço é por que a Esportes da Sorte, com todo o investimento que faz, não foi fazer pelo caminho legal, pelo caminho natural dos 30 milhões? Porque é mais caro? 20 milhões, 25 milhões de reais não parece para alguém que nesse investe universo tanto, de dinheiro, né? Para nós é um estratosférico. Mas essa é uma preocupação real, até porque quando o Corinthians cogitou contratar o Pogba, ele se bancou em boa parte dos vencimentos com a ajuda da patrocinadora. Só para acrescentar e passar a bola para vocês, para não ficar só eu falando, é um Corinthians versão 2025 muito preocupado com os gastos. O Corinthians do ano passado não podia gastar tudo o que gastou na contratação de atletas, mas o Augusto se viu obrigado a fazer isso por conta do risco de rebaixamento e pelo barulho do impeachment. Então, gastou-se muito mais do que podia. É por isso que a gente já está no dia 8 hoje, e até aqui o Corinthians não tem nenhum jogador contratado na temporada. Não só não contratou, como perdeu, né? Você fez uma entrevista interessante na Rádio Bandeirantes com o Gassoni, que é o diretor financeiro do Corinthians, junto com o Capelanes. Sim. Acho que você pode... Ele até assegurou ao torcedor que existe uma multa, existe uma garantia para o Corinthians, diferente do que aconteceu com o patrocinador anterior. O Corinthians está calçado pelo que ele disse, Capriotti. Por conta da questão contratual com a PixBet, a antiga patrocinadora, o Corinthians se cercou ali de cuidados. Ela vai de bet, né, Capri? Vai de bet. PixBet é do Flamengo, que parece que acertou. Mas o Corinthians teve 44 milhões de reais para pagar para a PixBet, porque para acertar com a Vai de Bet, ele precisou rescindir o contrato. Isso, exatamente. Então, o Corinthians se cercou aí de cuidados para evitar exatamente esse tipo de coisa, numa eventual saída da patrocinadora, agora da Esportes da Sorte, nesse problema aí jurídico. O Gassoni é jurídico, perdoe, não é financeiro. Diretor jurídico, né? Exatamente. Ele vai ter ali uma garantia de que vai haver uma multa. Ele garantiu, o Cascone garantiu que esse mês aqui o salário do Memphis Depay vai ser pago, a empresa vai bancar ali os valores que precisa bancar nesse mês de janeiro, mesmo não estando com o nome na camisa. Então, contratualmente falando, legalmente falando, o Corinthians aparentemente está bem cercado, até porque já teve essa experiência anterior, com a patrocinadora anterior, que não foi boa, não é? Teve prejuízo ali no rompimento do contrato, e agora aparentemente está bem calçado. O fato é que o Corinthians perdeu... O time titular do Corinthians é um bom time, mas perdeu quantidade. Saiu o Fagner, saiu mais gente do Corinthians, e o Corinthians não trouxe ninguém. Está apostando talvez nos meninos da base, no time que está jogando a Copinha, para poder dar uma reforçada no elenco. Mas é isso, não vai trazer jogadores, não vai trazer grandes contratações, tirando essa história do Pogba provavelmente, mas não vai trazer mais gente aí para inflacionar a folha de pagamento, que já está no limite. Né? O Corinthians já está no limite do valor ali de 20 milhões de reais a sua folha de pagamento. Passou porque está 22 agora. Não é que passou, se fosse ver a realidade, passou.